E quais as consequências dessa crise? Pois é, relembrando então os elementos principais da crise: superprodução, subconsumo, especulação na bolsa. Acrescenta aí má distribuição de renda. Estou colocando má distribuição de renda, mas você pode lembrar daquele contexto lá que nós falamos de contradições, tá? De que essa prosperidade ela era um pouco ilusória, não tinha base forte, né? Mas então aí a má distribuição de renda e a própria política liberal, porque o liberalismo vai dizer não intervenha na economia, deixa fazer, deixa passar. Isso será resolvido pelo próprio mercado. E assim foi. Só que os democratas que entraram falaram assim, acho que não. Porque uma outra consequência vai ser justamente o crescimento, como já falei na aula anterior, crescimento das ideias de esquerda, das ideias contra o liberalismo e contra o capitalismo. Já vimos que a União Soviética não entra nessa crise e já vimos que ela tinha uma perspectiva de resolver os problemas sociais. E agora estão super agravados no mundo capitalista. Então, tinha que resolver. Mas o que mesmo aconteceu, professor? Aconteceu o que se chama de a Grande Depressão. Essa é a consequência da crise de 29, a Grande Depressão. E a Grande Depressão é vista por alguns itens, por exemplo, falência. Então nós teremos a falência de empresas, não vão conseguir vender seus produtos, vão falir. Fazendas, né? Fazendeiros que produzem tal coisa, não vão conseguir vender. Os produtos vão ficar estocados e vão estragar. Bancos vão falir. De cara aqui, acho que 5 bancos falem. Falência das empresas, falência do campo, falência no banco. Inclusive o banco emprestava o dinheiro, né? Eles emprestavam assim, sem muitos critérios, né? Confiáveis pelo menos. E quando aquele fazendeiro que emprestou dinheiro para plantar, para mandar e tal, para produzir, não consegue fazer isso, ele vai falir o banco também, porque o banco sabe que não vai poder, não vai ter de volta aquele que emprestou. Vai ter uma sobrevida, porque ele vai lá e confisca, ele pega aquela fazenda. Mas que também é uma fazenda que não está produzindo mais por conta de toda essa crise. Então veja, essa situação complicada. Mas se é complicada para esses que estão no poder, que têm muitos recursos até para se manter um tempo, imagine então para aqueles que trabalhavam para eles, ou seja, os trabalhadores vão ficar o quê? Desempregados. Então falências lá, desempregos aqui. E junto com o desemprego vem toda a questão, né? Falta de segurança, humilhação, pensar nos filhos que estão em casa, que não estão comendo, na mulher, não sei o quê. Porque lembra o modo de vida americano? O modo de vida americano era aquela pessoa lá que chegava em casa de carro, que tinha 2 filhos, eram todos brancos e tal. Tem uma foto muito bem tirada, vamos dizer assim, né? No seu livro, lá na página 157, que ela diz muito mais do que várias reflexões aí que podemos fazer. Então você vê um cartaz gigantesco ali, falando sobre o melhor padrão de vida do mundo. Ali tem uma família tradicional para eles, né, que eles consideram tradicional, tem até um cachorrinho, e todo mundo feliz. E isso é um cartaz, né, outdoor. E à frente esse monte de gente aqui, tá? Que vão receber ali uma alimentação, né? Receber alguma coisa por conta de uma enchente. Então aqui é uma distribuição de comida. Mas que mostra a realidade, né? Porque essa fila vai ter também para achar emprego, vai ter para comer sopa, tomar uma sopa e tudo
tudo mais. O texto também fala da fome, está bem representada aqui, fala da deflação. Deflação é essa queda do preço. Oi, baixou o preço, calma, mas não é essa queda do preço porque teve uma promoção, para atrair o cliente, uma boa, ou porque o jogo da oferta e procura está dando certo, ou porque está se investindo no mercado interno, então vamos valorizar. Não, é uma queda forçada. Tá? Ninguém está comprando, então tem que abaixar esse preço. No limite eu vou jogar fora a mercadoria, vai estragar. Né? Bom, então essa grande depressão e essa crise, ela é uma crise que vai se tornar internacional, como nós já vimos, é uma crise que é do próprio sistema capitalista. Ela começa nos Estados Unidos, mas os países que estão envolvidos com os norte-americanos vão também sofrer isso. Então eu vou... os investimentos que eu tinha lá fora, aquele que eu vou repatriar, pego de volta, eu vou evitar de importar coisas, porque se eu estou numa crise, por que eu vou ficar comprando coisas de outro país? Penso até que alguma dessas coisas eram supérfluas. No exemplo clássico é o Brasil com o café. Café é supérfluo, mesmo que gostamos dele. Então os norte-americanos, não, café não compramos. Só que o café para nós não era supérfluo, para a nossa economia ele era o top. Não comprou o nosso café, nossa economia vai ladeira abaixo. E isso vai acontecer no mundo, tá bom? Já vimos, isso vai acontecer no mundo capitalista, que a crise capitalista é da próprio desenvolvimento do sistema capitalista, com várias crises, algumas são superadas até que rapidamente. Todo dia tem uma crise aí. Outras de maneira mais penosa para a população. Nós tivemos uma grande crise semelhante a essa em 2008. Tá? Bom, quem não entrou nessa crise, já vimos também, foi a União Soviética, porque ela tem economia planificada. O Estado planeja a economia, engessa, isso pode ser um problema, mas também ela não é anárquica, vamos dizer assim. Ela não é faça o que tu queres. Tem que seguir o plano ali. No caso da União Soviética, os planos quinquenais. Então isso foi uma propaganda gigantesca para a Rússia. Tá? Para a Rússia. Então nós temos esses elementos para mostrar o que foi a Grande Depressão. A questão é como sair dela. Temos que sair, primeiro porque tem que sair. Como é que faz? Então onde nós vamos? No poço, no fundo dele. E depois que é o próprio sistema que está em jogo. Não é ainda a Guerra Fria, não. Mas essa disputa do capitalismo com o socialismo está aí presente. É só lembrar que nos Estados Unidos democrático, nesse período que nós tivemos aqui dos loucos anos 20, né, desse período de euforia, apareceram aqueles que tentaram resgatar aquela origem da ideologia norte-americana, lá da época da colonização, forte até hoje, que é dos puritanos, que é a valorização do trabalho árduo e da religião. Isso levou a isso mesmo, a lei seca. A lei seca vai de 1919 a 33. Então, ela tentava mostrar esses Estados Unidos, veja, cheio de contradições, né? Puritano ali e tal. Mas, por outro lado, criou a distribuição clandestina de bebida. Então, pela lei não podia consumir, não podia vender, não podia produzir. Mas vão fazer, né? Daqui surgem os gangsters. Destaque principal para o Al Capone. Ei, Al Capone, vê se te emenda. Já sabem do seu furo, nego, no imposto de renda. Quer dizer, acabou sendo preso não por tudo que ele fez de errado, mas pela questão fiscal lá do imposto de renda. Então você tem, nesse tipo de sociedade aqui, que nós já falamos as suas principais contradições, o Partido Comunista ele era considerado ilegal. Ao mesmo tempo que a Ku Klux Klan estava lá, funcionando. Então,
os elementos estão todos aí, né? Dá para ver como que não é só A ou B, né? Tem várias coisinhas aí que tem que ser levado em conta quando se fala em sociedade norte-americana, capitalista e tal. A crise se torna, então, internacional, corta-se os gastos e vários países vão entrar nessa depressão, no caso do Brasil. Vamos ver mais à frente, o Brasil até que saiu rápido dessa crise, considerando a importância que tinha o café, tá bom? Então nós tínhamos aí praticamente uma disputa aí entre socialismo e capitalismo, ou socialismo e liberalismo, dentro desse contexto. Qual seria, então, a saída? Porque a crise é do liberalismo, a saída está sendo a esquerda, tem que achar uma outra. Então a saída vai ser dada pelos democratas lá com o New Deal. Então o presidente norte-americano vai ser eleito Franklin Delano Roosevelt em 1933. E aí, a partir da ideia de um economista inglês, John Maynard Keynes, que vai defender a ideia de que é possível o Estado intervir na economia sem que ele seja um Estado socialista. As pessoas achavam que não pode intervir no Estado, imagina, o Estado intervir, imagina, é impossível, não podemos intervir no mercado e tal. Ele fala, pode, né? E em alguns casos como esse, deve. A partir das ideias, então, do Keynes, que tem essa proposta de sair do liberalismo e intervir na economia, o Estado vai intervir na economia, vai ser criado, então, o New Deal, esse novo modelo, esse plano, né, que tem como principal, vamos dizer assim, ação criar emprego para que o trabalhador tenha uma renda para que ele volte a consumir. Então você vai melhorar a vida do trabalhador, vai melhorar a vida do empresário e vamos sair da crise. Como fazer isso? Intervindo na economia. Tá? Então tem que entender que o New Deal tem a ver com essa intervenção. Nós tínhamos falado assim, intervenção estatal, obviamente, na economia. Ele rompe com o liberalismo econômico. Principal caminho para isso, criar empregos. De todos os empregos, teve emprego até para fotografar, né, a crise. Temos inúmeras fotos mostrando esses momentos. Mas os grandes investimentos em emprego vai ser justamente no setor de obras públicas. Até porque as obras, elas, vamos dizer assim, pegam muitas pessoas, né? Muitos trabalhadores são necessários. Né? Então, foi emprego para muita gente. Então, vamos construir estradas, vamos construir, sei lá, escola, hidrelétrica, barragens, questões que, inclusive, vão ser usadas pela população depois. Dessa forma, o Estado está bancando esses empregos. Vamos também emprestar dinheiro àqueles produtores lá, rural. Inclusive, vamos emprestar dinheiro para que eles não produzam. Então, há uma inversão aí, né? A ideia é de você não produzir neste momento, esperar recuperar para poder chegar um pouquinho mais à frente. Alguns textos chegam a falar em pagar, né, aos proprietários para que não produzam. O que mais? Combate ao desemprego. Você vai diminuir a jornada de trabalho, porque você diminuindo a jornada de trabalho, então jornada de 8 horas, mas trabalhava 10, 12, 14 horas, ganha mais, não sei o quê. Não, 8 horas, isso aqui é mais que você trabalhar, é uma outra pessoa que está trabalhando. Então você limita inclusive a produção, coloca uma outra pessoa trabalhando ali, então
E isso entra no esquema de que não dá para sair dessa crise pensando só no aspecto econômico. Você tinha que ir na questão social. E aí eles vão procurar, dentro da questão social, leis trabalhistas. Então, jornada, como eu coloquei, de 8 horas, salário mínimo, que muitos falam, imagina, mas você acha, tal, salário mínimo, salário-desemprego, tem o seguro-desemprego, que muitos achavam um absurdo, você acha, você vai pagar salário para quem não está trabalhando, o cara é vagabundo, nunca mais vai querer trabalhar. Muito semelhante àquilo que fizeram quando teve essas bolsas, né, que o Estado, o governo oferecia e ainda oferece, né? As pessoas achavam isso também. É porque não precisa disso, então acha que é um absurdo, mas para quem precisa é uma grande diferença. E veja, o seguro-desemprego acabou sendo, não sei se é universal, mas tem em tudo quanto é lugar. E essas leis trabalhistas também se espalharam por aí. E percebeu-se que era melhor assim. Então, num primeiro momento parecia uma coisa de louco, depois apareceu extremamente importante para a própria sobrevivência do sistema capitalista. Tá bom? Então, questão da previdência também está aqui. Isso vai virar um pouco mais à frente a política do estado de bem-estar social, que vai ser adotado, sobretudo nos países capitalistas mais ricos, onde as questões públicas, questões que são do Estado, como a escola, como a saúde, vão ser de ponta, vão ser para todos, vai ser uma maravilha. Então, praticamente é uma resposta também àquela preocupação com o avanço das ideias de esquerda. Então, é uma resposta, conseguimos resolver dessa forma. E o interessante é que esse tipo de política ele vai até o meados dos anos 70, quando começa a entrar em crise, aí nos anos 80 a coisa cai, né? Justamente no momento em que o socialismo também está entrando em crise. Então, parece até que é assim, enquanto tínhamos aquela ameaça, vamos investir aqui. Depois que a ameaça soviética começou a enfraquecer, os países capitalistas começaram também a abandonar essa política de bem-estar social. E começou a falar assim, não, o Estado tem que estar muito grande, não estamos conseguindo mais. Aí a escola pública começou a sucatear, a saúde também. E entramos no neoliberalismo, no retorno. Então dá a impressão, né, que quando precisamos, socorro o Estado. Quando parece que não precisamos mais, o Estado não presta. Então cuidado com essas questões, porque elas refletem muito mais o momento daquele grupo do que uma verdade, tá bom? Bom, e aí chegamos praticamente ao fim. Professor, mas resolveu, não resolveu? Como é que é isso? Bom, então, a maior parte dos historiadores vão dizer que o plano foi muito bem feito, ele chegou aos seus objetivos, ele recuperou a economia norte-americana, só que de maneira muito lenta, né? Foi toda a década de 30 com isso daqui. Lenta, e entrando na década seguinte. Para outros autores, teve até altos e baixos o plano, no finalzinho, né, no final dos anos 30, o desemprego voltou, tal, então não foi algo assim mágico, tá? Não foi algo mágico. Mas quem defende o capitalismo liberal vai detonar isso aqui. As grandes empresas, as super empresas, durante todo esse tempo aqui, ela é contra esse plano. Mas como assim? Porque, é claro, elas mandaram um monte de gente embora, quem ficou cortou o salário pela metade. Salário pela metade, não é não? Cortou o salário pela metade, diminuiu a produção e aguentou. Mas os comuns mortais não acharam isso. Mas o que vai então colocar fim definitivo à crise vai ser justamente a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Então, para alguns vai ser a combinação desse plano que vai resolvendo o problema e a Segunda Guerra Mundial arremata tudo isso.
para outros foi direto à Segunda Guerra. Tá? Há uma retomada sólida da economia, os norte-americanos aprendem, né, como é importante uma economia baseada na produção de armas, nunca mais vai esquecer disso até hoje. Então, produção de armas gera muita riqueza, as armas são compradas e tal, e a guerra também dá muito emprego, né? Vai lá, soldado e tal. E acho que só aqui, né? Temos alguns detalhes, acho que não. Acho que me parece que já está tranquilo. O estado de bem-estar social, logo anos 20. Eu já tinha até comentado que essa crise de 29, dos anos 20, aqui, esse ano cheio de contradições, como eu falei, né? Do jazz ao Charleston, ao racismo, à distribuição de renda, a má distribuição de renda. Teve também um período de crise aqui, de 1921 a 1923, teve também uma crise capitalista aí, mas veja, rapidamente solucionada e tal. Na página 309 nós temos um exercício. Vamos ver aqui, esse American Way of Life, né? Esse modo de vida americano, muito desenvolvido muito propagandeado, vamos dizer assim, né? Pela indústria norte-americana. Destaque aqui para a indústria cinematográfica, os norte-americanos estavam colocando o modo de vida deles como um modo de vida que devia ser de todos. Chegar em casa, tomar uma bebida, tal, aquela casa cheia de eletrodomésticos, um carro, né? Esse modo de vida aí também incentivava as pessoas a comprarem o que aparecia lá no cinema, e depois temos as TVs e tal, bem depois, obviamente, mas temos esses programas, a gente não sabe qual que é a real função, né? Se tem programa e propagandas, ou se é a propaganda que é o programa, não importa. Gente, temos aqui então uma questão. Observe o gráfico e responda as duas questões. Então tem um gráfico ali, Estados Unidos 1929, temos uma linha que é a produção industrial e outra que é o número de desempregados. Observe que quando a linha da produção industrial está no período máximo ali, ó, 29, a do desemprego está lá embaixo. Tá? Qual é a relação existente entre as duas linhas apresentadas no gráfico? Bom, o gráfico permite concluir que há uma relação entre produção industrial e emprego. Relação entre a produção industrial e o emprego. Produção alta, desemprego baixa. Produção baixa, desemprego alto. Essa não vou nem mandar, tá claro. B. Apresente dois motivos para a crise financeira de 1929. Bom, nós já falamos vários deles. Eles propõem aqui a superprodução, como nós já falamos, e a especulação na bolsa. Superprodução e especulação, dois motivos. Ah, mas eu queria explicar melhor. Aí você fala do subconsumo, da má distribuição de renda, da não interferência do Estado na economia e etc. Tá? Parabéns e até a próxima.